Sejam todos bem-vindos ao canal HD Segurança Eletrônica. Nesse vídeo de hoje, estamos apresentando para vocês uma solução que vai evitar que os portões de garagem batam no portão social. Vamos lá, vamos simplificar aqui como é feito esse sistema todo aqui. De repente você tem um cliente em que esse cliente ele relata que o portão de garagem é um portão deslizante. Ele se desloca nesse sentido ao portão de pedestre, portão social. O que acontece? Digamos que o portão social ele esteja aberto, o portão de garagem ele vem deslizando e ele acaba batendo no portão social, acaba danificando, é uma série de prejuízos que acontece nesse tipo de portão. Esse cliente ele me solicitou para que eu fizesse um sensor, alguma coisa, que quando o portão social estivesse aberto, esse portão de garagem não se movimentasse. Enquanto o cliente não fechasse esse portão de pedestre, nada feito no portão de garagem, ele não se movimentava. Então é o seguinte, o que foi feito? Foi feito o seguinte, nesse portão de social, ou seja, o portão de pedestre, foi colocado um sensor nele para que quando ele estivesse aberto, o portão de garagem não se movimentasse de forma nenhuma. Enquanto ele não fechava, ele não se movimentava. Então foi colocado um sensor aqui, foi colocado um sensor magnético. Vamos mostrar para vocês aqui do que se trata. Foi colocado esse sensor aqui no portão de social, portão do pedestre, e juntamente com esse ímã, lá para resolver esse problema. Então vamos voltar aqui. Então, esse sensor você já conhece, que foi aquele que eu mostrei. Então, vamos mostrar para vocês como foi a ligação que eu fiz. Lá eu peguei uma energia 12 volts, ou seja, uma fonte lá. Dessa fonte, eu peguei o negativo, foi diretamente para o sensor. O positivo foi diretamente para um relé. Eu estou utilizando um relé de 5 amperes. Foi diretamente para essa conexão. Você tem que seguir desse jeito que está aqui. Foi o positivo diretamente para esse aqui. Pronto. O outro fio do sensor, que fica no portão do pedestre, ele foi conectado diretamente nessa parte aqui do relé. Esse pino central foi diretamente ligado no sensor de... sensor FCF lá do motor do portão. Já vamos mostrar para vocês como foi feita a ligação. E o outro fio que sai diretamente do relé foi diretamente também para o relé do FCF lá do sensor do portão. No caso, esse FCF é o sensor de fechamento. Aí, ou seja, quando o portão estiver aberto, ele vai mandar um comando para o relé, do relé vai mandar um comando diretamente para o sensor de fechamento, para que ele não se movimenta como se o portão ele tivesse tendo alguma barreira, algum problema ali, e ele não se movimentasse. Se o cliente apertasse o botão do controle, ele não se mexia, entendeu? É assim que funciona. Mas esse sensor aqui, ou seja, a alimentação, você pode pegar diretamente da própria placa do motor. No caso eu coloquei uma fonte aqui tipo simbólica, só para vocês não se perderem em comunicações. Vamos mostrar novamente para vocês do que se trata. Já vamos para a prática, vamos mostrar para vocês ali que eu tenho um sensor montado, tudo certinho. Esse é o sensor de portão. Quando ele estiver aberto, ele vai mandar um comando para esse relé. Desse relé vai mandar um outro comando para o sensor de portão o fechamento, para que ele não se movimente. Ele vai identificar na hora como se ele já reconhecesse que já tivesse chegado no fim de curso, mas ele não chegou. Aí quando a pessoa fechar o portão, ele se movimenta normal. Vamos mostrar para vocês aqui na prática como foi feito. Aqui, caso vocês queiram repescar sobre isso aqui, vocês podem dar uma pausa no vídeo e dar uma acompanhada para ver como foi montado o sensor. Então, mais uma vez, essa aqui é a fonte, no caso, a placa eletrônica, que eu tiro os 12 volts de lá, mando o negativo diretamente para o sensor da porta social. Do outro fio da porta social vai diretamente para esse pino do relé. Esse pino do relé desce diretamente para o sensor. Esse outro pino de baixo do relé vai diretamente para o sensor também. Esse pino aqui, o de cima do relé, é o que chega a alimentação, no caso positivo. Vamos mostrar para você na prática agora. Aqui, como eu falei para vocês, esse aqui é o sensor que você vai colocar ali no muro, ou seja, no portão. No caso, eu vou colocar esse aqui
lá no muro mesmo, na caixa lá do portão. E esse ímã aqui eu vou colocar no portão, porque para não ter que passar o fio por dentro do tubo, aquele negócio todo. Então, ó, quando ele tiver dessa forma, juntinho, ele vai deixar o portão abrir e fechar normalmente. Quando ele se distanciar do ímã, ele não deixa o portão se movimentar. Vamos mostrar para vocês aqui como foi feita a configuração. Aqui vocês podem ver que aqui tem duas ponteiras aqui, ó. Essa aqui é o negativo e essa aqui é o positivo. No caso, aqui está chegando a alimentação diretamente nesse pino. Esse pino eu vou conectar diretamente na placa do motor do portão para eu tirar a alimentação direto dele. Pronto, saindo a alimentação, ele vai diretamente para esse relézinho aqui. Vamos dar um pequeno zoom aqui para vocês ficar melhor de visualizar. Aqui eu já, como eu falei para vocês, eu coloquei o esquema ali. Olha como ficou. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Lembrando que esses fios aqui, ó. Esse aqui é da alimentação. No caso, uma parte vai ser direto, positivo vai vir direto para essa parte do sensor. Para esse pino do sensor. A outra alimentação vai diretamente para o sensor. Essa outra parte aqui do meio vai diretamente para o sensor do motor do portão. Aqui, ó. Temos ali as pontas de prova simulando que era um sensor. Então, esse outro pino do meio vai diretamente também para o que seria o sensor. Dá para ver aí, pessoal? Vamos mostrar aqui para você um pouco mais de perto. Aqui, ó. Como eu falei, as ponteiras aqui, o jacarezinho aqui é o negativo e aqui é o positivo, entrando com alimentação nesse pino aqui. Aqui, ó, alimentação. Sendo que o positivo vai diretamente para esse pino aqui, esse aqui. O outro negativo vai diretamente para o sensor, ele entra por aqui, desce pela capa de fio branco, tá vendo? E vai parar lá, ó, no sensor, tá vendo? O sensor aquele lá, vai parar nele lá. Aqui, ó, vocês podem ver que ele tá indo diretamente o negativo para o sensor. Dessa forma, aqui, ó, mostrar para vocês. E essa parte aqui, ó, esse fio aqui, com esse do meio aqui, vai diretamente para o sensor. Agora vamos mostrar para vocês qual sensor que eu estou me referindo. No caso do sensor que eu estou me referindo, é esse aqui, ó. Esse aqui é o sensor de fechamento do portão. No caso, vocês vão ter que cortar o fio lá do sensor. Vai ter que dar uma aberturazinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui você vai ter que dar um cortezinho lá. Porque uma parte vai ter que também ir para a placa eletrônica, né? Para informar. Aí aqui vocês vão passar. Colocar aqui esse fio dessa forma. E colocar outro dessa forma aqui. Pronto. Como vocês podem ver. Aqui tá saltando aqui. Pronto. Aqui, como vocês podem ver, já foi, eu peguei um fio aqui, derivei uma parte aqui e derivei a outra parte aqui, sendo que essas pontas aqui ainda vão ficar conectadas na placa do motor e ficou dessa forma. Quando ele tiver lá ou seja, o portão aberto, ele vai mandar um comando através desse fio lá para essa parte do sensor, ele não vai se movimentar de forma nenhuma. Portão. Vamos colocar uma situação aqui para vocês verem. Vamos colocar aqui o multímetro. Vou colocar na parte de continuidade. Tirar aqui. Simular como se fosse o portão estivesse aberto. Para vocês terem uma certa noção do que eu estou falando. Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou tá deixando também
um link na descrição do grupo no WhatsApp. Lá vocês poderão fazer todas tirar suas dúvidas referente a essa questão, essa montagem. Pronto, aqui eu coloquei as pontas de prova, vou estar ligando o multímetro. Você pode ver que como ele se encontra o portão aberto, aqui ó, o portão está aberto, ele fica mandando um fechamento diretamente lá para o sensor de fechamento lá do portão. Aí no caso, quando o portão ele fecha, no caso o portão fechou, o portão abriu, o portão fechou, aí no caso agora o portão pode se movimentar normalmente, abrir e fechar normal. Aí digamos que o portão social esteja aberto, aí ele não se movimenta nem para um lado nem para o outro, ele pode fechar, agora abrir ele não pode. Ó, portão fechou, o portão poderá se movimentar sentido de abertura. Agora o portão está aberto, então ele não se movimenta. Então, como vocês podem ver, ficou perfeitamente funcionando. E no caso da questão da alimentação, a alimentação eu pego da própria placa. Vamos mostrar aqui o setor aqui onde eu pego essa alimentação. Deixa eu desligar aqui o multímetro. Aqui, essas placas eletrônicas, ela tem uma opção aqui ó, de 12 volts. Ó. Vocês podem dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó. No caso dessa placa da Acton, vocês podem ver que ela tem uma alimentação 12 volts aqui, ó. Aqui, ó, 12 volts. Aqui é o positivo, esse primeiro pino. E o segundo pino é o pino negativo. Positivo e negativo. Você poderá estar tirando alimentação daqui para você estar energizando o seu sistema. No caso dessa placa aqui, eu vou estar conectando ela aqui, ó. Tá vendo? Que o pino já está prontinho. O pino já está perfeitamente funcionando. Já está certinho para não ter nenhuma gambiarra, não ter nenhuma coisa. E nessa parte do sensor, ou seja, do relé, eu coloquei o chamado o termo retrátil aqui para que não haja, se soltar um fio desse, não tope em algum outro local e venha aí prejudicar o funcionamento. Então aqui foram todos isolados. Aqui ó, só chegar lá e plugar certinho. Caso alguém esteja alguma dúvida, alguma coisa como fazer isso aqui, pode mandar uma mensagem aí que eu envio um aparelho desse prontinho aí, diretamente pelo correio. Mas tem um custo, né, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido referente a isso aqui, né? Aqui tem aqui a questão de como foi feito. Como eu falei para vocês, aqui é o sensor negativo da fonte vem diretamente para o sensor da porta. O positivo da fonte vem para o pino do relé. Esse fio aqui do sensor da porta social vem diretamente para o relé. Aqui a saída desse meio aqui do relé vai diretamente para o sensor de fechamento lá do motor do portão. E esse fio aqui debaixo do relé vai diretamente lá para o sensor do portão, do fechamento. Entendeu? Você fazendo dessa forma vai funcionar perfeitamente. Se vocês tiverem alguma dúvida, basta você pausar o vídeo aí. Vocês vão ter uma certa noção referente a isso que eu estou falando. Vai resolver o seu problema. E com isso, caso o portão ele se desloque sentido ao portão de social de pedestre, ele não vai danificar mais o portão. Porque quando o portão estiver aberto, vai entender-se que o portão ele já chegou ao seu limite, já chegou no fechamento. Aí ele não vai fechar, ou seja, abrir ou fechar mais naquele sistema que você colocou. Vai ficar tudo certinho. Então, pessoal, espero que vocês tenham resolvido isso para vocês aí. Também uma dúvida que eu tive. E valeu, pessoal. Até mais.